Fala galera, tá chegando ali a Keiliane Dias. Seja bem-vinda, Keiliane. É um prazer inenarrável estar com vocês. Thalita, beijo Thalitinha, vamos juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Pessoal, hoje a gente vai ter o Caio. Fala Caio, seja bem-vindo, meu garoto. A gente vai ter aqui uma live maneiríssima, pessoal, com a nossa grande Galvão. Tempão que eu não vejo Galvão. Fala, como é que você tá, Galvão? Seja bem-vindo aí, meu querido. A gente vai conversar hoje com a nossa pré-candidata a co-prefeita da cidade, na chapa do nosso pré-candidato a prefeito da cidade, Flávio Serafini. Então hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Josiane Peçanha, professora, guerreira, tá aí na luta pela educação da nossa cidade há bastante tempo. Um abraço, Galvão, tamo junto, hein? Bom ver você por aqui, hein? Luana Laurentino, seja bem-vindo. Soter, fala Soter. Vamos que vamos, hein? Isso aí, muito bom. Gente, daqui a pouquinho a Josi tá chegando e a gente vai conversar, obviamente, sobre a cidade, sobre a educação na cidade, sobre as dificuldades que uma pessoa pode sofrer numa cidade como Niterói, tá? E qual é a educação que a gente sonha? Qual é a educação que a gente quer para a nossa cidade? Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Convido os amigos, tá? Manda essa live, é muito fácil, pessoal. A gente clica aqui nesse triângulozinho e você espalha a live para os seus amigos. Você escolhe aí meia dúzia de amigos, 5 amigos que você acha que vai ter interesse em ouvir o nosso papo, ouvir a nossa conversa. 5 amigos de Niterói, compartilha. Compartilha esses 5 amigos de Niterói. E aí a gente vai ter mais gente assistindo, mais gente fazendo pergunta. É sempre importante a gente fazer pergunta, tá? E como eu costumo dizer, pessoal, Jailton tá chegando aí. Jailton, faz um excelente churrasco. Grande Jailton, como é que você tá? Tudo bem? Gustavo Oliveira, fala Gustavo. Seja bem-vindo, rapaziada, chegando. Daqui a pouco a Josi tá aqui. Meu sogrão Will. Fala, Will, como é que você tá? Vamos junto, hein? Um beijo. Tatiana Assunção, minha esposa. Um beijo, te amo, amor. E a Josiane Peçanha acaba de entrar. A nossa querida Josi, que é pré-candidata a co-prefeita na chapa do nosso querido Flávio Serafini. Professor Moacir chegou. Deixa eu ver se eu consigo botar a Josi para dentro. Gente, eu sou meio devagar aqui para botar para dentro, mas a gente vai conseguir. Opa! Minha querida Josi. E vocês que estão me assistindo, convido os amigos. Josiane Peçanha, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer inenarrável estar com você, Josi, nesse bate-papo, em mais um bate-papo que a gente realiza aqui. E dessa vez, Josi, eu acho que a sua câmera aqui não está aparecendo para mim, acho que está pegando outra. Opa, agora foi, agora está aparecendo. Josi, é um prazer inenarrável receber você aqui no nosso bate-papo, tá? Você que é uma guerreira, uma lutadora da cidade de Niterói. Eu tenho muito orgulho, Josi, de saber que você vai estar na chapa com a gente, que você é pré-candidata a co-prefeita da cidade e a chapa a pré-chapa, né, digamos, formada por Flávio Serafini e Josiane Peçanha, é uma chapa de respeito, tá? É um prazer imenso estar aqui com você. E primeira coisa, antes de falar qualquer coisa, eu queria que você me dissesse como estão as coisas aí, como é que está a questão da saúde. A gente fica muito preocupado, Josi, com as pessoas que a gente gosta, com essa pandemia, com essa, né, loucura de coronavírus. Então, primeiramente, antes de mais nada, Josi, como é que está a saúde, como é que está a saúde das pessoas que estão na sua casa? Boa noite, Josi. Boa noite. Para mim não está aparecendo a minha imagem, não, mas espero que esteja tudo bem aí. Tá tudo certinho? Tá. A gente está vendo. Gostaria de agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também é uma grande honra ter você como pré-candidato a vereador pela cidade. Eu torço muito para que todos os nossos companheiros consigam se eleger, porque a gente precisa de mudança nessa política. A gente já está nessa fase de pré-candidato, né?
Então, meu nome é Josiane Peçanha, eu sou professora da Rede Municipal de Niterói desde 2005. Já trabalhei a maioria das escolas que eu trabalhei, são escolas de periferia, são escolas que são mais precarizadas e atingidas por conta da falta de políticas públicas nessas áreas. A gente vivencia isso no dia a dia, essa questão do abandono junto às camadas populares da cidade. Sou orientadora pedagógica formada pela UF, atuo também no município de Duque de Caxias, que é outro município também muito castigado na educação pública, né, muito mais até do que nós. E também sou mestre em História pelo UERJ, é importante falar. Pesquisadora da educação antirracista, educação pública e sobre mulheres, né, feminismo negro e outros assuntos. Sensacional, Júlio. Você perguntou sobre saúde, né? A saúde aqui também está precária, né? Está muito precária na cidade. Eu moro na zona norte de Niterói, no bairro do Fonseca. É o segundo local que mais tem contágio de Covid-19. O governo Rodrigo Neves está querendo implementar essa questão do novo normal, mas não é realidade. O que a gente está vendo cada semana é um aumento significativo no número de mortes. Essa semana, pelo que eu vi, já tem 17 casos de óbito na cidade. E aqui nessa região aumentou cerca de 600 casos de Covid-19. A gente só perde a Icaraí no número de contágio de Covid-19, pelo que eu percebendo pelos gráficos da própria prefeitura. Quando a gente vai pelos estudiosos da Fiocruz, os interlocutores, que até o nosso companheiro pré-candidato a prefeito coloca, a gente percebe até que é mais esse número, né? Maior, é alarmante ainda. Então, e hoje eu tive notícia que um primo dos meus filhos veio a falecer, mas ele é do município de Gonçalo, que é outro município também que está bem complicada essa situação, bem pior até do que a nossa situação aqui de Niterói, né? Bem abandonados. Josi, meus sentimentos aí pelo seu primo, tá? Josi, eu queria te fazer a primeira perguntinha aqui do nosso bate-papo e queria falar para quem estiver assistindo a gente, quem quiser deixar uma perguntinha, fique à vontade para escrever aí no chat a perguntinha para a Josi, ou para o Túlio, ou para mim, a gente responde em conjunto, a gente responde junto. O importante é você convidar os amiguinhos. Convida os amiguinhos para a live, convida as pessoas de Niterói que você conhece para a gente ouvir um pouquinho sobre a cidade. Josi, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você que conhece bem a educação pública, conhece bem a rede municipal de Niterói, eu queria que você falasse um pouquinho da situação atual da rede pública de Niterói. A gente sabe que Niterói tem um orçamento gigantesco, né? Um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões. Esse orçamento ele cresceu muito com a questão dos royalties, né? Desse orçamento de 3 bilhões e 600 milhões, 1 bilhão vem dos royalties. Então, Niterói é uma cidade que tem um orçamento pomposo, né? E a questão é, será que com esse orçamento, a rede pública de Niterói é uma maravilha? Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência, o que você tem a falar para a gente sobre a educação pública em Niterói. Então, a educação pública está a cada ano mais desmontada em suas políticas educacionais. Políticas estas que foram construídas a partir da coletividade, né? Foram os profissionais de educação, a partir de anos de luta, que construíram até uma política pública que se destacou tanto a nível nacional como internacional. É importante colocar que, não num passado não muito distante, nós tínhamos a educação infantil premiada a nível nacional e nós tínhamos a educação especial referência a nível global, por conta de toda a estratégia política e educacional dos profissionais de educação, do ativismo dos profissionais de educação. A nossa rede tem um número de professores, pesquisadores muito grande, são professores que se dedicam vários anos de estudo, então isso impacta numa boa qualidade social do ensino desenvolvido na nossa rede. O número de escolas gerais, é bom falar do sistema educacional, né, para a gente falar o quanto está limitado o número de vagas no nosso município
e o quanto precisaria muito mais expandir essa rede, é necessário a gente lembrar aqui qual é o número de escolas do município, do sistema educacional do município. Aí a gente envolve todas as escolas particulares, municipais, estaduais e federais, né? Eu peguei dados do QEDU, que tem uma irregularidade, mas dá para a gente se basear. O número de escolas do município, segundo a QEDU, a gente do CEP, eu era do CEP até o início desse ano, a gente trabalhava com outro número de escolas, mas lá o número de escolas é 355 escolas, e dessas 355 escolas, 100.889 matrículas. Então, esse é o número total de escolas. Aí que começa a discrepância, aí que começam os múltiplos dualismos que estão espalhados no nosso território da cidade em relação à educação. Particulares são 216 escolas. Municipais, 92 escolas. Estaduais são 45 escolas. Sendo que a gente trabalha com a questão de serem 42 escolas. A gente não dá para entender por que no censo de 2018 aparecem 45 escolas. Eu não sei te explicar. Mas a nível oficial, isso que está aparecendo lá. Então, seriam 140 escolas. E olha só o número de escolas particulares, né? É quase o dobro de escolas particulares no nosso município. Isso dá uma discrepância muito grande e isso afeta inteiramente os alunos da camada popular, a camada mais pobre, que acabam evadindo e desistindo de estar saindo da escola, né? E aí eu estava comparando o dado do IBGE 2018, dos alunos de 10 a 19 anos, com essas matrículas que estão discriminadas nesse site, cerca de, arredondando a questão do IBGE, que não conta aí os alunos de 10 anos, né? Na verdade, não poderia entrar, porque a QEDU trabalha com uma estatística de contar assim, anos iniciais, anos finais. Os 10 anos fica, na verdade, nos anos iniciais, né? Então, aí, arredondando, dá 50 mil adolescentes e jovens aqui na cidade, de 10 a 19 anos. Aí eu constatei que, comparando a matrícula da rede municipal com o estadual, que é de 50 mil, mas, na verdade, o número de adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos são de 64.496, a gente percebe aí 14.496 que não estão em lugar nenhum, nem na rede pública, nem na rede privada. Para onde foram esses alunos? Ninguém sabe. Então, assim, dá para ver que tem um déficit muito grande de matrículas e muitos alunos na idade entre 10 e 19 anos, alunos não, adolescentes e jovens, que não estão estudando em lugar nenhum, estão abandonados. Isso é muito sério. Como que pode? Uma cidade tão rica como a nossa tem uma rede pública tão pequena, uma rede particular tão grande e tanta gente sem estudar, né? E aí eu consegui pegar também, que eu acho interessante, a matrícula da rede particular municipal. Particulares estão 43.402, municipais são 28.725 e estaduais é 27.819. Ou seja, juntando a matrícula da rede municipal estadual com particular, é quase equitativo o número, é quase igual o número de matrícula. Ou seja, os grandes empresários da educação estão deitando e rolando aqui no município por conta dessa não assistência. E você percebe também o quanto que a rede estadual assume, né, essa rede de ensino fundamental 2, do ensino de segundo segmento. Claro, levando em consideração que tem uma participação passiva, né? O município e o Estado tem que garantir isso. Mas, mesmo assim, a gente está falando de uma cidade rica, né? Na verdade, o município tem muito mais condições de investir em educação do que está investindo. Perfeito, Josi. Sensacional esse panorama, esse raio-x que você deu para a gente sobre a situação de Niterói. Agora, um dado que é muito importante desses de todos que você falou, Josi, é a questão dos alunos que estão fora da escola. É um número enorme. Você tem 14 mil adolescentes que estão fora da escola. Todas as pesquisas, Josi, que são feitas com menores infratores, fazem uma ligação muito forte entre o menor infrator e a falta da presença da escola.
Então, isso é um fator muito importante quando a gente quer medir a violência, a gente pode medir pela quantidade de jovens que estão fora da escola. Então, esse é um ponto fundamental da nossa plataforma e do nosso programa de governo. A gente precisa garantir que toda criança niteroense esteja na escola. Isso tem que ser fundamental, né? Agora, um outro ponto. Eu trouxe uma questão sobre a questão das áreas, né? Como que é a infraestrutura das escolas, tanto particular quanto municipal. Aí eu tive tempo para me preparar, né? E eu vi que a rede privada, apesar de todo o investimento que há, inclusive do município, e aí é importante colocar um dado que aconteceu em maio, o município aprovou uma medida chamada Programa Escola Parceria, que investiu na rede privada 5,5 milhões para conseguir vagas para os alunos de 2 a 3 anos. 526 bolsas para os alunos, podendo investir até 10 milhões. Eles começaram investindo 5,5 milhões para vagas de crianças de 2 a 3 anos. 234 vagas. Isso saiu na reportagem do Globo. Até tem participação do CEP aqui. Olha só que absurdo. Em vez de investir 5,5 milhões na escola pública. Por exemplo, a gente está passando por um momento de pandemia. Há uma coisa dramática acontecendo, que às vezes a gente está tentando dar alguma atenção remota para o aluno e não está conseguindo, porque o aluno não tem tecnologia, não tem recurso para isso. Ou seja, em vez de pegar esse dinheiro e investir na compra de um tablet, para investir no acesso à internet para todos os alunos, para todos eles poderem ter comunicação com a gente nesse momento de pandemia, não, ele investe 5,5 milhões na rede privada. Isso foi aprovado. Isso foi aprovado já na Câmara Municipal. É verdade. Você tem razão, Josi. Continuando o nosso papo, Josi, sobre a questão da situação da rede. A gente já fez um apanhado sobre as crianças que estão fora, que a gente precisa trazer para dentro da escola. Agora, outro ponto importante é que escola é essa? Como está essa escola? Eu participei, Josi, da audiência pública que foi realizada na semana passada, em que as professoras, os professores passaram a situação da rede municipal. E eu ouvi coisas que me deixaram assustados, eu confesso. Olha só o que eu ouvi na audiência. Que nós temos criança que na hora do sono, né, o descanso que as crianças têm, elas estão tendo que dividir colchão velho. Você tem 3, 4, 5 crianças tendo que ficar apertadas para deitar num colchão velho. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Tem que ter colchão para cada criança. Tem que ser um colchão para cada criança. Outra coisa que eu fiquei sabendo nessa reunião, na audiência, revezamento de carteira. Gente, não tem condições de uma rede municipal como a de Niterói o professor sair correndo com carteira para botar de um lado, para botar do outro, para falar, ó, não tem carteira para todo mundo, faz um revezamento, agora você senta, agora você levanta. O que é isso? O que é isso? A gente está falando de uma cidade que tem um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Se a gente fala que esse tipo de coisa ocorre numa cidadezinha pequena do interior, a gente já fica triste, porque não é para acontecer. A gente tem que brigar para que não aconteça. Agora, numa cidade como Niterói, não tem condições. E outra coisa que eu queria levantar, Josi, é que além de a gente querer que as crianças estejam na escola, a gente quer que as crianças estejam na escola de tempo integral. A gente quer educação de tempo integral. A gente quer que a criança faça as refeições que ela precisa fazer diariamente. A gente precisa entender de uma vez por todas que parcela da população só faz refeição decente quando está na escola. Então, ela precisa fazer todas as refeições na escola. Ela precisa ter acesso à cultura, a esporte, lazer, atendimento médico, atendimento dentário e tudo que uma criança faz para se desenvolver. E aí, Josi, um ponto importante que eu acho que representa muito a cidade desigual que a gente vive é que quando você pega os filhos da classe média, os filhos da elite,
Eles passam lá 4 horas na escola, 5 horas na escola, Josi. E depois eles vão para casa ter uma alimentação boa. Depois eles vão para o psicólogo. Depois eles vão para o dentista. Depois eles vão para o futebol. Depois eles vão para o balé. Depois eles vão para o cinema. Então, a educação da elite, a educação da classe média, ela é em tempo integral, mesmo que não seja na escola. Ela é na vida em tempo integral. A criança está fazendo, o adolescente está fazendo atividades que vão ajudar no desenvolvimento dele. Então a gente tem que querer isso para as crianças da rede pública também. Só que aí os pais não têm condições de pagar isso. Então a escola tem que dar isso. A escola tem que ser de tempo integral para que as crianças tenham acesso a tudo isso que a gente quer. A gente tem que querer aquilo que é bom, a gente tem que querer para todo mundo. Não é só para parcela da população. Então, a desigualdade na nossa cidade começa aí. Começa na educação e no tipo de educação que a gente tem. E eu acho que essa questão, por exemplo, do ensino em tempo integral, a gente tem. Os dados que eu tenho dizem 91 escolas, mas é assim mesmo, na hora de pesquisar, uma fecha, outra abre, acaba que a gente tem. É 91, 92. Tem a Vale Feliz que entrou também na listagem. Isso. Então, das 92 escolas, somente 3 funcionam em tempo integral. Então, não é possível que a gente tenha uma situação dessa. A gente tem que brigar para que todas as escolas, lógico que não vai fazer isso da noite para o dia, mas é um processo e a gente tem que brigar para que isso aconteça. Josi, entrando na nossa próxima pergunta, que eu queria muito que você falasse para a gente, a educação em que a gente acredita, Josi, não é qualquer educação. Não é a educação que a direita, por exemplo, acredita. Tem candidato de direita falando que defende educação em tempo integral. Mas que educação é essa que ele defende? O que a criança vai fazer na escola o dia todo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque a nossa educação, Josi, ela é democrática, ela é libertadora, ela é transformadora, ela ensina o jovem a pensar de forma crítica, ela ensina o jovem a defender a democracia, ela ensina o jovem a combater o machismo, a LGBTfobia, a combater o racismo. Nós tivemos, Josi, você deve ter ouvido falar, casos graves de racismo na nossa cidade. Nós tivemos, por exemplo, um professor de história de uma escola particular que foi ofendido 2 vezes em menos de um mês. Ofensas racistas, grave. A gente não quer esse tipo de coisa na nossa cidade. E aí, Josi, eu queria que você falasse sobre a educação antirracista que a gente acredita. Eu queria que você falasse da educação antirracista do PSOL. A educação antirracista que a gente quer em Niterói. Uhum. Não, eu vou voltar só um pouquinho, porque tem conexão com essa questão do antirracismo. Que você falou da dualidade que há entre as escolas públicas e privadas. E também há uma dualidade dentro das escolas privadas e há entre as escolas públicas, em relação à infraestrutura e recursos, que você falou um pouco antes. E isso também é um reflexo do racismo institucional e racismo ambiental. Porque a gente debatendo no CEP, no sindicato, entre a classe trabalhadora, a gente percebe que a questão da distribuição dos recursos, no investimento em infraestrutura, em recursos humanos, em recursos de maneira geral, materiais, também é diferenciado por conta desse aspecto do racismo institucional que acontece na educação pública. Então, o que eu estou querendo dizer? O antirracismo começa aí. Então, por que uma escola da Palmeira, por que uma escola dentro da Nova Brasília vai ter os recursos humanos, recursos materiais, outros recursos, em detrimento da escola que fica dentro de Caraí, por exemplo? Não, elas têm que ter os mesmos recursos. Por que uma escola que fica numa zona considerada sul, que aqui na Zona Sul a gente chama assim, e uma escola dentro da periferia vai ter X alimentos diferentes da escola da Zona Sul? Não, tem que ser os alimentos precisam ser iguais. Ainda tem que ter até mais investimento, porque, como você falou, muitas vezes as crianças de escola pública, dependendo da região onde mora, e isso acontece no nosso município, ela vai à escola para comer também. Ela precisa daquela alimentação para ela passar o dia. Ela chega em casa e vai dormir, ou fica sem comer, ou só lanche. Então é preciso também cuidar dessa alimentação dessas crianças
que são pobres, que são periféricos, que são da favela. Tem que cuidar da alimentação deles. Muitas vezes não há essa atenção. Então, o antirracismo começa por aí. Assegurar uma igualdade no investimento de recursos financeiros para que os recursos humanos, os recursos materiais, a infraestrutura seja equivalente. Tenha quadro em todas as escolas, tenha bibliotecas em todas as escolas, as salas sejam amplas. Porque eu trabalhei, você falou do colchão, né? Escola dentro de periferia, que eram 3 crianças dormindo em cima de um colchão só. Aí você imagina num momento de pós-pandemia, quando a gente tiver que retornar. E pelo que está acompanhando, essa doença não vai acabar assim rapidamente. A gente vai ter que tomar uma série de cuidados. Aí você imagina, uma professora numa sala pequena, 25 alunos, 24 alunos, porque não tem mais relação, controle sobre modulação de alunos, dividindo o mesmo colchão nesse momento de pós-pandemia. Ainda tem essa questão. Então, assim, é preciso investir. Então, o antirracismo começa daí. Em relação à questão da praxis antirracista, é preciso rever o currículo escolar, é preciso rever as metodologias. E aí, quando eu falo currículo e metodologia, eu envolvo também a família. Porque muito tempo que eu estou atuando na escola, eu percebo também várias denúncias de falas de mães falando que sofreram racismo nas escolas. Tanto por pai de família ou reprodução de racismo por profissional. Então, assim, a educação antirracista tem que ter novos currículos, metodologias, recursos igualitários, tem que ter investimento em desenvolvimento de projetos antirracistas. Nós acreditamos que tem que ter uma verba específica para isso, para que a escola seja incentivada a realmente implementar as ações afirmativas, que são a Lei 10.639, 11.645, a 11.645 que ampliou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, para a questão indígena. E a gente está falando de cidade que tem ancestralidade forte indígena, que é negada e apagada. Então, eu acredito em tudo isso. Tem que ter capacitação profissional para isso acontecer. Tem que ser uma capacitação que envolva também as famílias. E a gente acredita que tem que ter conselho próprio para acompanhar esse tipo de questão de racismo dentro da escola. Acompanhar o profissional também que sofre racismo, com equipe multidisciplinar. E também ouvir as famílias e construir capacitações de forma periódica junto a todos os profissionais de educação. Não adianta ser só o professor, ser todo, o diretor, o pedagogo, o pessoal que trabalha na cozinha, as cozinheiras e as pessoas também que trabalham na questão da limpeza também da escola. Todos os profissionais envolvendo as escolas. É nessa educação antirracista que a gente acredita. E aí, a gente acredita não numa educação antirracista voltada só para a educação. A educação é fundamental para potencializar uma conscientização e uma transformação social em relação à igualdade racial também. Mas a gente também acredita que a educação racista tem que envolver, por exemplo, os agentes de segurança pública. O agente de segurança pública muitas vezes reproduz porque a criminologia está impregnada desse racismo. Racismo brasileiro é desse racismo cultural. Então, o que a gente precisa? A educação antirracista tem que ser voltada também para o agente de segurança pública, a desconstruir esse racismo que também é institucional dentro da polícia e dentro da guarda municipal. Por isso que a gente vê aí, muitas vezes, eles agindo de forma diferente na abordagem policial em relação a brancos e negros, né? Em relação a descendentes indígenas e outros. E outra questão também que a gente acredita na educação antirracista, na mesma lógica de combater o racismo institucional e ambiental, porque a polícia também age diferente dentro da favela, e aí tem uma interseção com a questão do racismo ambiental, uma educação antirracista envolvendo também o agente da saúde, os enfermeiros e médicos também. Por quê? Porque nesses espaços também ocorre racismo institucional e ocorre o racismo estético, que é quando a mãe negra, a gestante negra, vai procurar atendimento de saúde, né? E vai ganhar seu filho. Muitas vezes ainda reina um pensamento equivocado que a mulher negra é resistência à dor, então não precisa de anestesia, então não precisa de cuidado, esse é reflexo do racismo obstétrico. Então, a educação antirracista que a gente acredita, ela atua de modo intersetorial, né?
intersecretarismo, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvendo saúde, assistência social e educação, para promover uma reestruturação, uma educação antirracista para a cidade inteira, envolvendo as áreas principais que acontece essa reprodução estrutural. Josi, você deu uma verdadeira aula da escola antirracista que a gente deseja e que a gente quer para a nossa cidade. Parabéns. E complementando o que você está falando, Josi, a gente só consegue atingir exatamente isso quando a gente coloca na cabeça que a escola ela é um lugar de debate. A escola é plural. Infelizmente, a direita, durante algum tempo, inventou uma história de escola sem partido. Isso é muito grave. Isso é muito grave. O nome é bonitinho e enganou muita gente. Mas essa tal escola sem partido, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E eu vou dar um exemplo simples para explicar isso, tá? Quando você ataca o partidarismo, aí vira português. Quem gosta de português, vira português. Qual é o contrário de partido? O contrário de partido é o todo. Se você não gosta da escola partidária, você não gosta do partido, é porque você está tendendo para o todo, para o total, para o totalitário. Então, se você detesta o partidarismo, é porque você está tendendo para o totalitarismo. Então, a escola sem partido, ela representa uma escola totalitária. Ela representa uma escola que pensa de uma maneira única. Então, a gente tem que substituir esse nome. E aí muitas pessoas se confundem, Josi, e me perguntam o seguinte: olha, Túlio, então quer dizer que você gosta de uma escola partidária, que o professor chega com a bandeira de partido A, B ou C? De jeito nenhum. Não é disso que a gente está falando. Ninguém está falando de partido exatamente. O que a gente está falando, quando a gente fala de partido, a gente está falando de visões diferentes. Visões diferentes podem conviver, sim, juntos na mesma escola. Então, essa escola ela tem que ser democrática e plural. Então, a gente tem que tirar esse nome sem partido e a gente tem que defender uma escola pluripartidária. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que entrar e explicar para as pessoas o que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam livres na escola para conversar sobre seus posicionamentos. Mas, para isso, a gente precisa de muito debate. A gente precisa entender que escola não é lugar. Eu escuto muito, Josi, as pessoas falarem assim: ué, o professor tem que falar de matéria. O professor tem que falar de física, o professor tem que falar de... A gente tem que entender de uma vez por todas que o professor ele não é técnico em educação. Não existe isso, tá? O professor, ele é um educador. A educação, ela tem afeto. A educação tem carinho. A educação tem olho no olho. A educação tem conversa. Não existe isso. Se algum aluno meu falar para mim que eu cheguei dentro da sala de aula e só falei sobre física com ele, sobre força resultante, massa e aceleração com ele, ao longo dos anos todos de ensino médio, ele está mentindo. Porque a educação, até para ensinar física, tem que ter olho no olho, tem que ter conversa, tem que ter carinho. Então isso as pessoas têm que entender. O professor ele é um educador e ele conversa sobre vários assuntos. Então tem que ter roda de conversa, tem que ter debate dentro da escola. Só dessa forma a gente vai criar uma geração que seja completamente diferente. E aí sim a gente vai criar uma geração que não vai tolerar casos de racismo, de machismo. Então, eu acredito muito, Josi, e a Josi travou para mim. Acho que a Josi travou. Eu acredito muito, não sei se você está me ouvindo, Josi, ou se só travou a imagem e você está me ouvindo. Eu vou continuar falando qualquer coisa, você me diz se você perdeu. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. A gente quer. Então, rapaz, a Josi caiu, gente. A Josi caiu, vou continuar falando aqui. A Josi caiu, eu te busco, Josi. Vou te buscar aqui. Busquei a Josi. Daqui a pouco você volta, Josi. Fique tranquilo que a gente está aqui para resgatar. Voltou. Josi, você... eu consegui ouvir, foi muito rápido. Conseguiu ouvir, né? Só a imagem é que travou, né? Então, acho que essa é a luta. É mostrar, explicar para as pessoas
que não existe essa balela de doutrinação. Não existe isso. Não existe professor entrando em sala de aula com ficha de filiação de partido político. Não existe. Isso Então, já existe lei para isso. Já existe lei para isso. Tá? sim, Então, o que a eu gente queria quer... falar sobre essa luta aí que aconteceu também na rede municipal. Eu acompanhei muito de perto. No nosso plano municipal de educação, em 2016, eles tentaram tirar a discussão, por exemplo, de gênero e diversidade sexual, que é muito importante, né? E a gente lembrar do que aconteceu com a menina, né? Que está todo mundo debatendo, a menina de 10 anos, que ela não conseguiu se defender a ponto de contar para um adulto, contar para um educador, e o educador também perceber essa situação. Provavelmente, na escola que ela estudava, não tinha esse debate, por exemplo. Porque o quanto é importante isso para fortalecer as meninas, as adolescentes, as mulheres, para esse enfrentamento em relação a violações de direitos humanos, violações de direitos das mulheres, a questão da violência, do assédio sexual, da violência em relação à criança, que é o abuso infantil, a pedofilia. Todas essas questões, a escola sem partido também ataca. O que a gente conversou no bloco anterior sobre educação antirracista, eles também atacam. Na verdade, eu gosto muito de ouvir o Moacir Gadotti, né? O Moacir Gadotti, ele fala que o objetivo principal da educação do projeto Escola Sem Partido é mercantilizar totalmente a educação. É torná-la como produto em que se retira a capacidade de refletir e de pensar. Ou seja, eles querem engessar a praxis dialógica de construção de conhecimento. Eles querem engessar a possibilidade da pessoa pensar sobre a realidade, da pessoa ver quanto que está acontecendo de violência, quanto está acontecendo de violação de direitos no seu cotidiano, e não tem a capacidade nem de argumentar, de lutar contra. Na verdade, o interesse deles, a maioria, é ligado ao Instituto Milênio, ao Instituto Alemã. Vamos falar aqui, né? Miguel Najib é ligado, a irmã do Guedes é ligado a todos pela educação. Essa galera que quer privatizar a escola pública e está por trás da escola sem partido. E aí, lembrando disso, dessa tentativa de inviabilizar, de engessar a capacidade dialógica de construção de conhecimento, a capacidade democrática de debater a realidade, de analisar. E aí eu vou ter que lembrar de Paulo Freire, de fazer o oprimido, lembrar o quanto ele é oprimido, entender por que ele é oprimido, é isso que eles querem tirar. Porque aí torna todos os seres humanos maleáveis aos seus interesses de capital. É isso que está por trás. Não é nada esse partido. Eles têm o partido, sim. É o partido voltado para os interesses do capitalismo, interesses dos grandes empresários da educação, das grandes corporações. É isso que está por trás. Miguel Najib começou articulando essa leitura, porque ele trabalhava dentro do Instituto Milênio, quando ele criou o Escola Sem Partido, lá em 2014. E aí, a gente tem que lembrar, nessa debate sobre rede municipal, o quanto também se perpassa a desvalorização do professor, a retirada da sua cátedra, de respeito à sua autonomia pedagógica. E isso também está acontecendo na rede municipal. Por exemplo, a gente não tem o termo de planejamento. Olha como impacta na construção do planejamento de uma aula que seja realmente articulando a realidade do aluno, possibilitando a ampliação da leitura de mundo do aluno para que ele reflita sobre aquela realidade, e o quanto isso impacta no direito do professor de ter um texto de planejamento. Essa realidade acontece na nossa rede, Túlio. Os professores hoje não têm direito a um texto de planejamento. Outra questão que impacta na valorização, a falta de capacitação que envolve aí nesse texto de planejamento. Não tem também muita capacitação. Outra questão também que está faltando, salário. Eles estão achatando a cada ano o nosso salário. Estão sempre dando aumento abaixo do valor da inflação. Então, tudo isso engessa a educação. Tira a educação da sua coisa mais bonita que tem, que é fazer a gente pensar, entender a realidade e agir sobre ela. É o materialismo histórico dialético, né? E aí Paulo Freire também fala, não existe neutralidade científica. O que tem que se ver é a sua base. É inclusiva ou é excludente? A nossa é inclusiva. A gente quer bater tudo dentro da escola para fortalecer todos os segmentos de uma sociedade brasileira mais justa,
com mais prosperidade para todos. Perfeito, Josi. Olha, se a gente, se você for a próxima co-prefeita da cidade, junto com o Flávio Serafini, prefeito, a gente vai fazer isso tudo na cidade. A gente vai fazer acontecer exatamente isso na cidade. E complementando um pouquinho do que você falou brilhantemente, Josi, você tocou num ponto que para mim é fundamental. Pensamento crítico. Eu acho que esse é o grande problema. Esse é o grande problema que a direita tem quando ela ataca a Universidade Federal Fluminense, quando ela ataca professor e quando ela ataca a escola. Quando ela diz o seguinte: o professor está doutrinando, a escola doutrina, a UF doutrina, a UF quer formar esquerdistas. Olha, eu vou te dizer, Josi, eu estudei na UF, eu tô ao total 20 anos na UF, né? Eu fiz a graduação, o mestrado, estou terminando o doutorado agora. Eu acho que se eu contar quantas pessoas tem de esquerda lá, eu acho que se o pessoal soubesse, eu fiz na engenharia, né? Eu fiz na engenharia. Se o pessoal soubesse, eles vão ver que não existe. Assim. A educação também é assim, não é a maioria que é de esquerda, não. Exatamente, exatamente. Então, a ideia que eles têm é o seguinte, é de que a pessoa entra lá e começa a falar coisa diferente daquilo que ela tá acostumada. Os pais têm muito isso, né? Os pais, o aluno sai da casa dos pais, vai estudar na UF, aí quando ele volta, fala: ih, meu filho mudou, o que aconteceu com o filho? É porque isso é bacana. Quando você é um adolescente, quando você é uma criança, você escuta muito o que os seus pais falam, você tem uma visão de dentro da sua casa. Então você acaba achando natural e normal a visão que a sua família tem sobre as coisas. Quando você vai para a escola, quando você vai para a universidade abre os seus caminhos. Você passa a ter contato com visões diferentes, não só em relação à política, mas em relação à vida. E essas diferenças, às vezes, incomodam as famílias. Só que isso, para o ser humano, é maravilhoso. Você ter acesso, você poder formular aquilo que você acha, aquilo que você quer. Então, eu, por exemplo, devo bastante à UF. A UF me apresentou o pré-vestibular popular da UF, que eu passei a frequentar e passei a ter ali na minha frente contato com as grandes dificuldades que as pessoas... Por incrível, por coincidência, que acaba de entrar uma aluna minha, Josi, que é a Ágata. Um beijo, Ágata. Ela foi minha aluna da primeira aula que eu dei na vida. A Ágata estava presente na sala. Isso há 17 anos, a primeira aula que eu dei na vida. Um beijo, Ágata. E o que é importante a gente entender? Quando você passa a ter um contato diferente da sua realidade, logicamente você abre os seus pensamentos, você abre o leque de pensamentos, né? Então você passa a poder construir o seu próprio caminho. E isso incomoda algumas famílias que querem que os filhos sejam espelho daquilo que eles são. Só que quando você dá para a criança, quando você dá para o adolescente essa possibilidade de ter vários caminhos, essa possibilidade de construir o seu próprio futuro e construir o seu próprio caminho, não existe nada mais bonito que isso. E é isso que a gente tem que botar na cabeça. O que eles chamam de doutrinação, a gente chama de pensamento crítico. E é esse pensamento crítico que transforma. E a gente precisa de mais pensamento crítico, não é só na UF, não é só na escola, em tudo quanto é lugar. Quanto mais a gente pensa de forma crítica e de forma questionadora, a escola serve para dar subsídios, dar meios para a gente fazer o questionamento daquilo que está errado. Essa tem que ser a escola que a gente defende, que a gente acredita. Josi, a gente está caminhando para o nosso finalzinho e eu queria que você falasse um pouquinho, Josi, sobre essa nossa pré-candidatura, Flávio e Josi, né? O que no geral a gente sonha? O que a gente quer? Aí uma pergunta mais filosófica. Estou me sentindo aqui a Marília Gabriela, né? Fazendo aquelas perguntas de final de entrevista, né? Josi, quais são os seus sonhos? Qual é a Niterói que você sonha? O que você acredita
que Niterói tem que ter para ser uma cidade bacana para todo mundo? Eu vou retomar a questão da arrecadação bilionária que a gente tem, 3,6 bilhões. Em contrapartida, nós estamos na cidade campeã de desigualdade socioeconômica e a cidade que é mais segregadora racial das Américas. Então, eu acho que apostar na educação como principal eixo de transformação política e social, que aí vai motivar a reflexão crítica e a ação transformadora por parte de toda a população de Niterói, a grande maioria absoluta trabalhadora que produz essa riqueza, a gente está querendo lutar por uma cidade que faça toda essa riqueza produzida por nós, a classe trabalhadora, chegue a todos. Essa prosperidade não pode ficar concentrada em 6%, sei lá, 10% da cidade, somente na camada AA. Essa prosperidade tem que chegar em todos, porque todos estão dando o seu sangue, o seu corpo, para a cidade crescer, para a cidade ser essa potência em relação à questão econômica, em termos econômicos. O que está faltando é a cidade valorizar o capital humano que a gente tem, tão valoroso, tão rico, tão trabalhador, em todos os setores da cidade. Valorizar todas as classes, valorizar todos os sujeitos, valorizar desde a favela, a população pobre, negra, os descendentes de indígenas, dos povos originários que tem na cidade. Valorizar também a classe média que está tentando sobreviver em meio à pandemia e tentar fazer essa riqueza chegar em todos, né? Diminuir essa grande desigualdade socioeconômica, essa segregação racial. Então, em luta, e aí apostar na educação é o principal caminho. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar no partido que aposta em tanto professores que tem essa representação de transformação, essa vontade de transformar a nossa sociedade a partir da educação, que é a base, né? Educação é a base da transformação. Então é isso, o que a gente luta é uma Niterói realmente para todos, né? Uma Niterói anticapitalista, antifascista, porque a gente falou o tempo todo aqui na questão do discurso de ódio e da violência contra a diversidade. Uma cidade antirracista, uma cidade antimachista, que a gente lembrou aqui da discussão de gênero e sexualidade, que depois caiu essa posição no nosso plano. Uma cidade socialista, uma cidade anti-LGBTfóbica e anticapacitista. Porque no dia de hoje tem que lembrar também que a educação especial, inclusive, está totalmente desmontada em nosso município. Então é isso que a gente luta e é isso que a gente representa. A gente representa os agentes da transformação. Nós representamos os intelectuais orgânicos forjados nas camadas populares da cidade. É isso aí. Vamos que vamos. Josi, é um prazer inenarrável te ouvir e é emocionante te ouvir. A gente está junto nessa luta, tá? A gente faz uma pré-campanha em defesa da ciência, em defesa da UF, em defesa do professor. Eu costumo dizer, Josi, que cada professor que se sente desvalorizado, cada professor que tem medo do que possa acontecer com ele, cada professor que está se sentindo mal no seu trabalho, eu convido, vem com a gente, que a nossa pré-candidatura ela é uma resposta da ciência contra o negacionismo. Ela é uma resposta dos professores aos ataques que a gente vem sofrendo. Ela é uma resposta da UF à destruição que o governo Bolsonaro está fazendo lá. A nossa pré-candidatura ela é uma resposta ao negacionismo. É uma resposta ao ódio através do amor. Resposta ao ódio através do amor. Exatamente. E eu tenho certeza, Josi, que a esperança vai vencer o medo, a ciência vai vencer o vídeo do grupo de WhatsApp, e eu tenho certeza que nós vamos vencer. A luta é árdua, a luta é difícil, mas a gente tem coragem para enfrentar. E mais do que isso, Josi, eu acho que quando a gente pensa numa briga que a gente vai fazer aí nessa eleição, a gente pensa que a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, não temos meios de comunicação ao nosso favor, não temos cargos na prefeitura, não temos funcionários, nós não temos nada disso que eles têm, Josi.
Só que nós temos uma coisa que eles nunca vão entender e que eles nunca vão ter. Nós temos sonhos. Nós temos sonhos de transformar a cidade de Niterói. Isso eles não vão entender. Eles não conseguem entender. Mas nós entendemos bem. E nós vamos fazer a grande transformação que a nossa cidade precisa. Josi, eu agradeço demais o nosso bate-papo, agradeço demais a nossa conversa. Estaremos juntos, não sei se a gente vai estar se abraçando por causa da pandemia, mas a gente vai estar junto online e a gente vai estar junto em pensamento. Se não der para abraçar, a gente está junto em pensamento e a gente vai caminhar juntos, ou pela rede, ou caminhando de verdade por aí, por essa cidade, para a gente levar nossos sonhos e para a gente levar nossas ideias. Antes de despedir da rapaziada, eu queria agradecer a rapaziada linda que está com a gente até agora, acompanhando a gente. E queria aproveitar, Josi, para fazer 2 divulgações muito legais. Pessoal, estou divulgando aqui em primeira mão. Na segunda-feira, dia 24, eu estarei fazendo uma live com o nosso querido Marcelo Freixo, ao vivo na segunda-feira, às 8 horas da noite. Todos convidados para assistir. E na quinta-feira, a gente vai fazer um liveão. Na quinta-feira a gente está chamando de liveão, Josi. Vai ter Josi, vai ter Chico Alencar, vai ter Mônica Benício, vai ter Marcelo Freixo, vai ter Serafine, vai ter Henrique Vieira, vai ter você que está assistindo a gente agora, que é simplesmente o lançamento do nosso movimento. A gente está lançando um movimento, Josi, que é o movimento Lute como um Professor, Lute como uma Professora. E a gente quer convidar a cidade inteira, a gente quer convidar aluno, professor, educador, jovem, a gente quer todo mundo, tá? Vamos construir juntos uma nova cidade, vamos construir juntos a Niterói que a gente sonha. Então, anotem na agenda aí. Segunda-feira, eu e Freixo, às 8 horas da noite, ao vivo no Instagram e no Facebook. Na quinta-feira, liveão com geral, com todo mundo, para a gente transformar a cidade. Josi, muitíssimo obrigado. Se você quiser divulgar alguma live que você vai fazer, pode divulgar agora. Fica à vontade, Josi. Sim, é quinta-feira. Depois vocês dão uma olhada lá, que eu esqueci o horário. Mas tem uma live de algo muito melhor, que eu vou estar participando para falar sobre educação de Niterói também. Mas aí eu vou pegar mais a discussão antirracista, como que está no município. E também a nossa live também, que é o encontro pelo bem viver, né? Que a gente vai ter também esse grande encontro com as personalidades. Estaremos eu e o pré-candidato a prefeito Flávio Serafini, vai estar a Thalíria Petroni, vai estar o Marcelo Freixo, Henrique Vieira, Boulos e outras personalidades nessa live que será dia 25/8, terça-feira. Terça-feira que vem, a outra. Sensacional. Show. Então, é muito importante lembrar a live, esse liveão com todo mundo na terça-feira. Que horas, Josi? 18 horas. Por uma Niterói antifascista e antirracista. Movimento antirracista e antifascista por uma mudança em Niterói. Eu esqueci o título, né? Percebeu? Isso não tem problema. Então, só para a galera não se perder, então, gente, anota nas agendas aí, tá? Segunda-feira, Túlio Freixo, às 8 horas, Instagram, Facebook. Terça-feira, nós temos Flávio, Júlio, Freixo, Marcelo Freixo, Thalíria, Boulos, Henrique. Boulos, Henrique, isso tudo na terça-feira, às 18 horas. Não é isso? Sim. E na quinta-feira é o lançamento do movimento Lute como um Professor, Lute como uma Professora, que vai ser quinta-feira às 6h30. Gente, a semana que vem está bombando de lives. Então, por favor, coloquem aí na agenda de vocês. Tem live segunda, terça e quinta. Vamos arrebentar. Chama todo mundo, chama a juventude da cidade, chama professor, chama educador. A gente está na luta pela ciência, na luta pela UF, na luta pelo pensamento crítico, pela liberdade de cátedra. Vamos transformar juntos Niterói. Josi, com Flávio, comigo e com todo mundo. Vamos embora. Chama todo mundo. Gratidão a todo mundo que apareceu. Gratidão, Túlio.
Josi, um super beijo, eu que agradeço, tá? Manda um beijo para todo mundo, vocês são lindos, gente. Então, semana que vem a gente arrebenta. Um super beijo, felicidades, tudo de bom. Valeu, gente. Show. Tchau, boa noite. Valeu.